Oi pessoal, hoje é dia 30 e aconteceu uma coisa ali embaixo que de novo acelerou os meus sintomas, como a taquicardia e a respiração ofegante e a adrenalina, a descarga de adrenalina. Eu estava andando com as cachorrinhas e fui passar por um lado e tinha uma cerca. A Fátima colocou uma cerca, depois eu mostro. Eu fiquei muito impressionada, não quis filmar lá. Colocou uma cerca impedindo que eu passasse. Esse é impressionante como que aqui, em qualquer lugar, né? Parece que a gente está no fim do mundo, que as coisas vão ser mais tranquilas, mas como que eles convidam para a guerra o tempo todo. Eu tenho dois vizinhos que é uma ruína, nem mora lá, mas quando vem para a guerra, vem para explorar, vem para humilhar, vem para sacanear. O outro, que também não mora aqui, porque também é o que eu conto sempre, não tem nem banheiro nem cozinha, mas quando pode, explora. De outra forma, não é gritando, mas é uma conversa mole e querendo usar o poço e falando que aquilo tudo é da família e que não sei o quê. Uma conversa mole, que eu já aguentei muito tempo, agora já não aguento mais. São pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, pessoas que querem o bem, que não fazem mal a ninguém. São pessoas impressionantemente maravilhosas. Eu fico em pânico com uma situação dessa, porque eu acho que era a Santa Teresa que falava, Deus me livre dos mansos, porque dos bravos livro-me eu. Qualquer coisa assim, minha garganta. Porque esses mansos, meu Deus, eu tenho muito medo de gente assim. Eu tenho muito medo de gente hipócrita e covarde e é por isso que eu piloto todos os dias. É por isso que eu tento ter a máxima consciência de tudo e falar, como o Grabovoi ensina. Esses acontecimentos não me pertencem, eu sigo o meu caminho na luz. Essa Fátima, ela está se sentindo viva porque ela tem o que fazer, ela tem com quem brigar, ela não tinha nada, ela não tem ninguém ali, ela não tem nada. Ela finge que tem trabalho, ela tem um pouco de trabalho, mas ela finge que tem trabalho, então quando tem chance, se ela tivesse trabalho mesmo, ela não ia ficar ocupada em me impedir de viver. Quando eu a conheci, ela me chamou, ela viu imediatamente que eu era parva, burra, que eu era boa. Eu vou completar a frase, boa de enganar. Ela me viu assim e se sentiu maravilhada, virou minha amiga, porque o que ela quer e sempre quis era me explorar. Ela não entende que eu não sou parva. Ela não entende, porque ela não está no registro dela. Ela não tem essa expansão de consciência. Ela tem consciência só que ela foi explorada e que ela pode explorar. E que é o que ela quer para a vida dela, porque não foi só isso que ela viveu. Com certeza ela viveu situações de vitória, de amor, de tranquilidade. Mas ela escolhe a pior parte. Então, teve um dia, eu tenho gravado isso, um filme, um vídeo sobre isso, na Grabovoi comigo em Portugal. Há 2 anos, eu não saberia falar sobre essas coisas. Eu fiz o vídeo e depois eu comecei a parar, porque era tanto absurdo que eu via, tanto absurdo, mas eu não conseguia ainda falar na luz do Criador, sob a ótica do Grabovoi. Então eu perdi o rumo. Então, no final dessa série, dessa playlist, eu comecei a falar só coisas horríveis, mas antes e depois, eu sempre falo coisas horríveis, mas eu coloco à luz a perspectiva do Grabovoi. Então eu sempre mostro como sair daquela coisa horrível de alguma forma iluminada, vamos falar assim. Mas nessa época,
tá lá nesses vídeos, eu fiquei muito constrangida, porque eu não conseguia, eu não entendia. Demorei esses 2 anos fazendo todos esses vídeos, essas pilotagens, concentrações, para entender o que está acontecendo e para agora começar a sair disso. Então, eu fui fazer o tal do bolo rei, que é tipo o panetone deles aqui no Natal. Fui fazer com ela na casa dela, convite dela. Conto isso lá no vídeo. Então ela me pediu para ler receita. E eu comecei a ler, eu estava aprendendo, ela foi lá, me convidou para me ensinar. Primeira coisa que ela falou é que a filha dela tinha falado para ela não fazer nada, porque ela ia fazer tudo. A filha dela cozinha muito bem, maravilhosamente bem, e ia fazer coisas mais modernas. Então eu comecei a ler. Derreta o fermento num copo, meio copo de água morna, sei lá a quantidade da água. Eu li isso. Ela pegou o fermento e jogou em 1 quilo de batata doce que ela tinha cozinhado e falou para mim assim: vou colocar batata doce porque enriquece, é um ingrediente saudável. Aí eu falei: ah, tá, então você vai fazer a sua receita. Não, eu vou fazer a receita da revista, porque é como deve ser. Aí eles acham chique falar como deve ser, que é fora deles, né? Aí eu falei: ah, tá. Então, ela que estava ensinando, ela que estava fazendo, ela colocou lá 1 quilo de batata doce a mais na receita. E até não ficou ruim não, ficou bom. Mas acontece, eu ainda comia. Depois eu parei de comer, não como nada dela, porque tem muito rato lá. E ela, mesmo assando num forno a lenha, depois ela cobre as coisas com um cobertor que fica lá 40 anos, sei lá quantos anos, os ratos passando. Depois eu vi isso, fiquei apavorada. Mas nesse dia eu comi. Então, ela levou lá para o Natal, na casa da filha dela, e ninguém comeu. Ninguém comeu. Tinha muitas outras coisas mais gostosas que a filha faz e tal. E o que ela respondeu? E me contou, claro. Ah, foi a brasileira que leu a receita. Assim, a responsável por ninguém ter comido a coisa dela era eu, porque eu tinha lido a receita. Eu contei essa história e eu não conseguia explicar o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali era má fé. A pessoa ria, ela ria de um jeito muito estranho. O que estava acontecendo ali é o que ia acontecer desde então, até hoje. E é o que está acontecendo agora, descaradamente, mas nesse dia já era descarado. Eu é que não vi. Por que eu não vi? Porque eu tinha essa coisa de ajudar as pessoas, porque no meu campo informativo eu estava sentindo falta de alguém que me cuidasse, que me desse atenção, que me educasse, que é o que eu estava explicando lá no outro vídeo, que os meus pais eram muito soltos, e então a gente fazia as coisas, não tinha muita educação não, eram 9 filhos brincando e brigando lá, era um bando de... Eu ia falar índiozinhos, mas não, seria injusto falar isso. Então, essa falta em mim me fazia não ver que essa pessoa não tinha boas intenções. Eu precisei de 2 anos conversando com ela, sentindo toda a maldade dela, todos os dias, o tempo todo, não me vendo, não me considerando, não me respeitando. E eu fui pilotando, até chegar nesse ponto agora, que agora eu entendo que a pessoa escolhe o pior. E aqui é a consciência comum de todos aqui, é muito forte a vontade de brigar e de explorar. Inclusive eles treinam muito isso, depois eu vou mostrar como que os terrenos são pequenininhos. São pedacinhos, porque os pais dividiam em pedacicos de nada para cada filho e depois eles ficavam brigando por causa desses pedacinhos. Então eles estão acostumados a brigar por miséria. Não é todo mundo, claro, ainda bem, graças a Deus. Existem famílias que dividem os terrenos e que cuidam entre si muito bem, muito bem.
Aí, por exemplo, a casa fica para um deles que renova e reforma, e o terreno eles dividem, ou um compra do outro, e dá tudo certo. Não, não existe só essa miséria e guerra, não. Mas o treino aqui é muito grande para explorar, para serem explorados, para explorar e para levar vantagem. Diferente do nosso caso? Acho que não, né? Acho que nós temos muito isso aqui deles. Então é isso. Ela está se mostrando lá e tá adorando, imagina, tá gastando com cerca, é pouco, mas tempo, disposição, ela tá louca para brigar. Outro dia eu vi que ela pôs as ovelhas dela, as cabras e ovelhas, num lugar bem estratégico para eu passar e dar problema. Mas eu vi de longe e desviei. Eu vou desviar, eu não quero essa guerra não. Eu não quero guerra com ninguém. Eu abro mão de tudo, leva. Eu adoro essa coisa, quando a pessoa quer poder, eu dou. Eu dou todo o poder que a pessoa quiser. Porque o que ela vai fazer com isso? Logo depois ela vai ver que o poder é nada. Esse poder é nada. Então eu dou. Se quiser roubar a casa, terreno, roubar a minha liberdade, rouba tudo, leva. É desse medo que eu estou falando do recadastramento. É desse medo, olha como a natureza comum de tudo. É desse medo que eu sei que as pessoas roubam mesmo. Já me roubaram o meu trabalho, tentaram roubar a minha dignidade, isso não conseguiram. Minha saúde também não conseguiram. Um pouco, muitos anos, mas no fim a minha luz prevalece. A minha liberdade de escolha e a minha saúde prevalecem no fim, ou no meio. Eu sempre achei que a gente tem que ter muita saúde para ficar doente. A gente tem que ter muita saúde para entender as coisas, porque eu não posso me entregar para uma pessoa dessa. Eu não posso me entregar para... A pessoa pode errar, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu não. Eu não posso. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.